dar início a mais estudo bíblico, hoje dia 3/10/2021, e o tema do estudo bíblico de hoje é Deus, o Filho, sua pré-existência. Ou seja, isso aponta para a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Só um momento. O tema do estudo bíblico é Deus, o Filho, sua pré-existência. Isso significa o quê? A eternidade, aponta para a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Em outros estudos bíblicos, nós já vimos sobre a doutrina da palavra de Deus. Então já estudamos sobre a doutrina da palavra de Deus. É que a palavra de Deus, escrita, a Bíblia, tem inspiração divina. Também, ó o beija-flor. Ele veio visitar de novo. Então, a doutrina da palavra de Deus, nós já vimos esse tema. A palavra de Deus, ela pode ser tanto falada, né? Se manifesta também por meio de decretos, né? Haja luz, houve luz, comunicação pessoal, Deus conversou com Adão, né? Por exemplo, e a palavra escrita, a Bíblia, né? E também a palavra de Deus como uma pessoa, Jesus Cristo. Então nós já vimos isso, tá? Sobre o estudo da doutrina da palavra de Deus. Também vimos sobre Deus, né? A teologia própria, a existência de Deus. Argumentos sobre a existência de Deus, né? O argumento da criação, o argumento do desígnio, o argumento da natureza do homem, o argumento da história, o argumento da crença universal, argumentos sobre a existência de Deus. Também no estudo de Deus o Pai, teologia própria, vimos sobre os atributos de Deus, e foram 5 partes, né? Sobre os atributos de Deus. Então, nós estudamos sobre os atributos de Deus. O que é isso? As características de Deus, qualidades de Deus. Vocês lembram sobre alguns atributos? Aliás, sobre os atributos de Deus? Deus é infinito. Que mais? Amém. É amor. É santo. Sim. Então, eu vou falar novamente, tá? Rapidamente aqui, sobre os atributos de Deus. Foi tema de estudos anteriores. Deus é Espírito, Deus é eterno. Inclusive, o tema de hoje é sobre a pré-existência do Senhor Jesus Cristo, né? E isso aponta para a eternidade do Filho, tá? Então, sobre os atributos de Deus, Espírito. Então, aqui, no caso, estamos estudando sobre Deus o Pai, né? Mas hoje também vamos ver que o Senhor Jesus Cristo é eterno, né? A eternidade do Senhor Jesus Cristo, a pré-existência do Senhor Jesus Cristo. Deus é Espírito, o atributo de Deus. Deus é eterno, a autoexistência de Deus, Ele existe por si mesmo. Deus é invisível. O Espírito não se compõe de matéria, não tem carne nem osso, pois é substância imaterial e invisível. Deus é imutável. Ele não poderia ser menos do que é, e visto que Ele enche todas as coisas, Ele não pode ser mais do que é, nem menos nem mais. Ele pode ser menos e nem mais. Ele é imutável, Ele é perfeito, né? Deus, Ele é infinito. É a infinitude de Deus. Ele é infinito em relação ao espaço, Ele é imenso, e Ele é infinito em relação ao tempo, Ele é eterno. Deus é um ser pessoal, então pessoalidade, outro atributo de Deus. Deus tem consciência de si mesmo. Deus possui o poder de autodeterminação, a ação de decidir por si mesmo. Deus possui intelecto, emoção, vontade. Deus fala, Deus vê, Deus ouve. Isso, e tem aqui as passagens respectivas, né, que apontam para isso. Então a Bíblia
demonstra que Deus faz todas essas coisas, né? Que Ele fala, Ele vê, Ele ouve, né? Ele se demonstra como um ser pessoal. Deus também é amor, outro atributo de Deus, né? Até existe uma denominação chamada assim, Deus é amor. Outro atributo, amor. Deus é santo, santidade de Deus, né? Então Deus, Ele é santo, incomparável, absolutamente puro. Ele não peca e nem tolera o pecado. Ele está separado, né, do homem de muitas maneiras. Quanto ao espaço, Ele está no céu, o homem na terra. Deus está separado do homem quanto à natureza e ao caráter. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Deus é divino, o homem é humano, mortal. Deus é moralmente perfeito, o homem é pecaminoso. Né? Outro atributo, Deus é verdadeiro. Ele fala aquilo que é reto, e isso contrasta com a desonestidade humana. Deus não é um homem que minta, para que minta, né? Números 23:19. E a verdade proclamada tornou-se a verdade encarnada, fez carne. Isso aponta para o Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, Deus unigênito, Ele veio em figura humana, em carne. A verdade proclamada, anunciada, proclamada, tornou-se a verdade encarnada e habitou entre nós. Deus é fiel, fidelidade de Deus, outro atributo de Deus. O Senhor comprova a sua fidelidade ao cumprir as suas promessas. Deus se mostra estável quanto à sua natureza, Deus é imutável, ao passo que se mostra flexível nas suas ações. Então, por exemplo, se um pecador se arrepender, ele pode agir com misericórdia, por exemplo. Mas se ele endurecer o coração, Deus pode agir de outra forma. Deus pode aplicar uma disciplina, por exemplo. Entende? Deus é flexível, se mostra flexível nas suas ações. Mas quanto à sua natureza, Ele é estável, Ele é imutável. Deus zela pela sua palavra para cumprir. Deus é fiel. Deus é justo. A justiça de Deus é outro atributo. Justiça é santidade em ação. Justiça é a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com as suas criaturas. Justiça de Deus, outro atributo. Justiça é uma conduta reta em relação ao outro. Outro atributo de Deus, bondade. Deus é bom. É manifestada na sua disposição de prover todas as nossas necessidades, quer materiais, quer espirituais. Misericórdia. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação. Misericórdia significa ser preservado do castigo que se faz jus. Então alguém é merecedor de um castigo, mas pela misericórdia Deus poupa ele. Né? O conhecimento de sua misericórdia torna-se o fundamento da esperança. Nós temos esperança porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, somos salvos, né? Pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E o que é graça? Deus é gracioso, é outro atributo, graça de Deus. Graça significa favor imerecido. O que significa graça? Favor merecido. O que significa graça? Favor imerecido. É um favor mesmo sem alguém merecer. Imerecido. A misericórdia divina remove o castigo. Já a graça coloca algo positivo no lugar do negativo. Né? Então, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo foi pela graça de Deus. Um favor que a humanidade, mesmo sem merecer, Deus entregou seu Filho para que nós obtivéssemos salvação. Amém? Outro atributo de Deus, sabedoria. Deus é sábio.
ele tem poder para aplicar seu conhecimento para que se realizem os melhores propósitos possíveis pelos melhores meios possíveis. Melhores propósitos possíveis pelos melhores meios possíveis. Deus faz o bem da forma certa e no tempo certo. A sabedoria divina implica num julgamento correto e no autêntico uso do conhecimento. Deus aplica com sabedoria o seu conhecimento. É o uso correto do conhecimento, sabedoria, né? E, inclusive, nós fizemos estudos sobre sabedoria. Também, se não me engano, também foram 5 partes, 5 estudos bíblicos sobre o tema sabedoria na Bíblia, né? Continuando, outro atributo de Deus, a paciência. Deus é paciente. Deus é longânimo. Longânimo significa tardio em irar-se. Deus demora em se irar, né? Deus é paciente, cheio de compaixão e graça. Sua longanimidade visa o nosso benefício e devemos reconhecer que é para levar-nos ao arrependimento. Deus é onipotente. Agora, atributos de poder, né? Onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Deus é onisciente, porque conhece todas as coisas. Onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Onipotente, onipresente, onisciente. Esses são bem conhecidos, né? Deus é soberano. Soberania de Deus é outro atributo. Ele possui o direito absoluto de governar suas criaturas e dispor delas como lhe apraz. Ele tem o direito de soberania em virtude de sua infinita superioridade, de seu domínio absoluto de tudo e de todas as coisas dependerem totalmente dele para continuar a existir. Ele é o Criador, Ele é soberano. Amém? Agora, sobre sabedoria também nós vimos esse tema em estudos anteriores. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Também, sabedoria, segundo o conceito bíblico, está relacionado ao temor do Senhor. O temor do Senhor é sabedoria. E o temor do Senhor é odiar o quê? O mal. Odiar o mal é ter temor do Senhor, né? Ter aversão pelas coisas erradas, odiar o mal. Isso implica também em amor às coisas corretas, coisas de Deus, né? Odiar o mal é temor do Senhor. Isso se encontra em Provérbios capítulo 8, versículo 13. Bem, e resumindo bastante, nós vimos bastante coisa sobre sabedoria, né? Nos estudos anteriores. No estudo anterior, nós vimos sobre o tema os nomes de Deus. Os nomes de Deus. Então, nós vimos assim, como que uma introdução, refletindo que o nosso idioma é português, que o nome Jesus exerce autoridade sobre os demônios e é reconhecido ainda que em português, que em inglês eles falam, por exemplo, em inglês, eles falam de outra forma, em outros países falam a pronúncia, até mesmo provavelmente o nome também vai ter escrita de outra forma, enfim, mas vai significar o quê? Que é o Filho de Deus, tem esse sentido e é reconhecido. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, Jesus, in the name of Jesus, né? Em nome de Jesus. Aqui no Brasil, em nome de Jesus. E nós sabemos por experiência, né, na prática, nós sabemos que um cristão ele pode repreender o espírito imundo em nome de Jesus. Ainda que o original no hebraico tenha sido de outra forma, nós falamos português, então nós refletimos sobre isso, né? Resumindo, também refletimos que o apóstolo afirma que existem as línguas dos homens e dos anjos.
que antes de Deus confundir a língua de toda a terra, pouco após o dilúvio, né? Na época de Nimrod, e construiu a Torre de Babel, enfim. Antes de confundir a língua de toda a terra e dispersar os homens, no tempo da construção da Torre de Babel, todos tinham a mesma língua. Né? Todos tinham a mesma língua. Então houve tempo em que todos tinham a mesma língua. O que eles fizeram? Eles se rebelaram contra o Criador, se uniram em desafio, símbolo de desafio, construindo a Torre de Babel. Então Deus dispersou eles e confundiu as línguas. E houve variedade de línguas. Né? Nós vimos sobre os nomes de Deus, né? Adonai, o tetragrama, enfim, sobre os nomes de Deus. E hoje o estudo, né? Agora sim, entrando no estudo de hoje, o tema de hoje, Deus, o Filho e sua preexistência. Então isso aponta para quê? Como eu disse, a preexistência, a eternidade do Senhor Jesus. Então, existem passagens que apontam para isso. Então, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1 ao 4 e versículo 14. João capítulo 1, versículo 15 e o versículo 30. João capítulo 6, versículo 33, 38, 41, 50, 51, 58 e 62. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 17, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Miqueias capítulo 5, versículo 2, dentre outros textos. Tá? Nós vamos ler textos, eu só citei por enquanto. A eternidade e a divindade de Cristo são ligadas de maneira inseparável. Aqueles que negam sua eternidade também negam sua divindade. Se a divindade de Cristo é confessada, não há problemas em aceitar sua divindade. Se a divindade de Cristo é confessada, não há problemas em aceitar sua divindade. Amém? Existem seitas, né, que deturpam o conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo. Há quem entenda que seja apenas um homem, um profeta. Nós sabemos que ele é Deus homem, né? Tem a natureza divina e a natureza, depois que ele encarnou, a natureza humana também, Deus homem, né? O Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e ele também é o Filho do homem, que aponta para a sua natureza também vinda em carne. Isso foi necessário, possuir a natureza tanto divina, Deus, quanto homem. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, né? Se a divindade de Cristo é aceitada, se é confessar a divindade de Cristo, não há problemas em aceitar sua divindade. Amém? Vamos ler João. Pode abrir por gentileza. O Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João. No capítulo 1. Nós vamos ler alternadamente. Quem sabe, Samuel? Vai começar. A gente tem feito assim, ó. Começa aqui no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Começa com a pastora Claudinês, pastor Ivandro, aí depois o Samuel, a Sara, aí depois volta na pastora Claudinês. Tudo bem? É capítulo 1, versículo 1. Isso. Aí vamos ler alternadamente. Vocês entenderam? Alternadamente, tá bom? Aí participa. Isso. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e depois o 14. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Pode ler mais alto, por favor.
Versículo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada porque foi feito se fez. 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Não, eu disse do 4, né? Depois o 14. Vai ler o 14. Oi? Se vocês quiserem chegar mais perto, é que faz o barulho da rua. Vou achar aqui pra gente ouvir. Agora versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que vocês entendem nesse versículo? E o Verbo se fez carne. Jesus veio à terra, né? Se fez homem e habitou entre nós. Como homem, mas cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui aponta o quê? Para o Senhor Jesus Cristo revelar o caráter de Deus, dar mais revelação a respeito da pessoa de Deus. Entende? Deus é Espírito, Deus é invisível, Aí ele se mas tornou homem para ver Nós- as nossas fraquezas também, né, Thales? Para Deus, assim, a gente não ser julgado por ele, né? isso Pelos nossos pecados, tipo assim, Tá. para nós não sermos julgados por ele. E aí ele veio passar por para ele saber nossas fraquezas, na nossas sim, na realidade ele sabe todas as coisas. Ele veio para fazer a obra de salvação, né, de redenção. De fato, ele veio para a salvação dos homens. Ele veio como luz para o mundo. Aqui, nesse versículo, eu estou dizendo o seguinte, aqui a gente está enfocando nessa questão dele ser a imagem do Pai, dele revelar a glória do Pai. Isso com o propósito de quê? De que nós também conheçamos mais a respeito do Pai, olhando para o Filho. Amém? Sabe dizer, né? Ele veio como homem também, né? Para ver, sentir as nossas fraquezas também, né? Para que todos vissem que ele também ele veio como homem e ele venceu, e nós podemos vencer também, né? Sim, sim, ele fez isso em nosso benefício, né? Para que nós víssemos que o Senhor Jesus Cristo é capaz, que ele venceu a morte, que ele viveu uma vida santa, ele venceu a morte, foi ressuscitado. Ele sabe todas as coisas, mas ele fez isso em benefício nosso, né? A obra de Cristo. Foi pela graça de Deus, um favor imerecido, mesmo sem merecer. Mas se ele não quisesse fazer também, ele não, assim, porque era a missão dele, mas se fosse o caso dele não querer fazer, ele não era obrigado, vamos dizer assim. Na realidade, Deus zela pela sua palavra. Está escrito isso, Ele zela pela sua palavra. Olha de novo, beija-flor. Deus zela pela sua palavra. E Deus já havia anunciado o Messias. O Cordeiro de Deus estava preparado desde a fundação do mundo. Então isso já fazia parte do plano de Deus. Entende? Deus é soberano, mas Deus quis que fosse assim. E Ele anunciou e fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, já Deus disse que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Aquilo é conhecido como o proto-evangelho, como assim, o início, a profecia de que o descendente da mulher venceria a serpente, né? Figura de Satanás. Amém? Então, Deus foi anunciando, e a Bíblia aponta para quem? De Gênesis a Apocalipse, Jesus. para o Senhor Jesus Cristo. Desde lá de Gênesis, aponta,
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus anunciou que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Enfim, e foi se desenvolvendo na palavra de Deus, também de profecias, promessas de Deus, entende? O tema da salvação, que viria o Messias, o Redentor da humanidade. Amém? Amém. Então Deus é soberano, mas como Ele anunciou, e sendo Deus fiel, sendo Deus perfeito, imutável, ou seja, os atributos de Deus, Ele decidindo assim, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir. Por isso é importante também saber os atributos de Deus, para termos conhecimento, mais conhecimento a respeito de Deus. Uma pergunta para você. Se é assim, tipo Adão e Eva pecou, né? Se eles não tivessem pecado e tivessem feito como Deus pediu, a gente existiria? Existiria a Terra? Do jeito que é hoje, no dia? Você fez mais de uma pergunta, você fez duas perguntas. Você perguntou se nós existiríamos e se a Terra seria como é hoje. A Terra não seria como é hoje, porque a Terra caiu, a humanidade caiu e a natureza também caiu. A natureza caiu. O cosmos, a natureza, por assim dizer. Os animais, as plantas, brotou cardos e abrolhos. Houveram consequências. A Terra começou a produzir espinhos, ficou mais difícil de plantar. O suor do rosto comerás. Antes a terra dava espontaneamente, muito com fartura, e agora o homem precisa arar o solo, trabalhar. Entrou a vaidade no mundo. Os animais começaram a comer uns aos outros. A lei da selva, né? A lei do mais forte, a lei da selva, por assim dizer. Entrou a vaidade, entrou a morte, entende? Então o mundo seria diferente, ele é evidente. Agora, em relação a se nós existiríamos, é um tema que compete a Deus, porque Deus é que sabe de todas as coisas, entende? Deus, esse tipo de mistério aí, Deus é quem sabe. Entendi. Né? Deus é quem sabe se nós existiríamos, qual o contexto em que nós existiríamos, entende? É uma coisa assim que compete a Deus dizer, porque se eu for falar, vou falar de uma perspectiva humana, entende? Eu acho mais seguro deixar esses mistérios, deixar na mão de Deus. Não, mas é assim, uma curiosidade que a gente às vezes não entende, né? Isso que eu tô... Entendi. Mas... Esse dia ele estava assistindo uma foto que passa na Record, chama Gênesis. Aí eu estava perguntando, aí ele viu, né, desde quando começou tudo, né? Aí eu estava perguntando para assim, como seria se Adão e Eva não tivessem pecado? O mundo seria diferente. O mundo seria diferente. O mundo seria diferente, a natureza em harmonia, vida, luz, paz, gozo, alegria. Entende? Seria diferente. Mas, ainda que tenha havido pecado, Deus redimiu a sua criação. A questão de tempo até se cumprir a palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Entrar na arca, por assim dizer, né? A arca de Noé é uma figura para a salvação em Cristo. Nós temos que entrar nessa arca. Haverá o dilúvio da ira de Deus. O dia do Senhor está chegando. Está chegando o dia do Senhor, um dia terrível. E nós temos que nos abrigar desse dilúvio da ira de Deus, dilúvio transbordante de justiça no Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive, lá em Romanos, não precisa abrir, só vou ler, presta atenção. Romanos, capítulo 10, versículo 8, versículo 8 em diante. Porém, o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 9 agora. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, com S maiúsculo, como Senhor, isso aponta o quê? Para a divindade de Cristo, né? Para
ele ser o Messias, entende? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui é o confessar, né, Jesus Cristo. Amém? Então você vê que é um tema de muita importância. A preexistência do Senhor Jesus Cristo, a divindade do Senhor Jesus Cristo, porque isso está relacionado com a salvação, né? De novo, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então isso está diretamente ligado com a salvação, e é bom termos entendimento e termos cuidado, pedir a Deus, né, proteção que nos guarde de equívocos. Então é um tema muito importante, fundamental, né? A divindade de Cristo, a eternidade, a preexistência de Cristo, a eternidade de Cristo. Amém? Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Agora vamos continuar no tema aqui, ó. João capítulo 1. Em João capítulo 1, versículo 1, a palavra estava, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse estava com Deus, a palavra estava na frase, no princípio era o verbo, é o grego ren, H-E-N, né? É o termo em grego. O tempo imperfeito salienta uma existência contínua no tempo passado. A frase poderia ser traduzida assim: no princípio o verbo estava existindo, ou existia. Então dá uma noção de continuidade. Esse estava com Deus da ideia de estava existindo, ou existia continuamente. Vocês entenderam? Aqui eu estou fazendo uma citação do Manual de Teologia Moody, capítulo 20, página 249. Né? O tempo imperfeito salienta uma existência contínua no tempo passado. A frase poderia ser traduzida assim, abre aspas, no princípio o verbo estava existindo, ou existia continuamente. Essa palavra estava com Deus, existia continuamente, esse sentido. João indica que não importa o quanto a pessoa volte, o verbo existia continuamente. Fecha aspas. Então aqui aponta para quê? Para a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Estava com Deus, no sentido de que existia continuamente com Deus. Amém? Ele não somente estava com Deus, mas era Deus. Aqui no próprio versículo 1 diz o seguinte, na parte final: e o verbo era Deus. Aqui aponta para a divindade de Cristo, né, do verbo. Então, aqui divindade, o verbo era Deus, e estava com Deus, no sentido de que existia continuamente, aponta para a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Divindade e o que mais? Posso ouvir, igreja? eternidade, né? Eternidade. Divindade e eternidade. De quem? Jesus Cristo. Amém? Ele não somente estava com Deus, mas era Deus. Em João, capítulo 1, versículo 3, se afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim, ele é tirado da categoria das criaturas, totalmente. Consequentemente, o que é dito dele não é que ele era a primeira das criaturas a vir à existência, que no princípio ele já tinha vindo à existência, mas que no princípio, quando as coisas começaram a vir à existência, ele já era. Aqui é uma citação da Teologia Sistemática de Schaffer, volume 1 a 4, página 339. Então, no princípio, ele já existia, ele existia continuamente com Deus. Né? Existia continuamente com Deus. Amém?
Isso é muito importante entender. Vocês entenderam? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João, há 7 nomes ou títulos de Jesus que o identificam como Deus eterno, né? E que aponta também para a natureza de Cristo, né? Então, há 7 nomes ou títulos. Se vocês quiserem anotar, fariam bem. 7 nomes ou... Coloca assim, no primeiro capítulo do Evangelho de João, há 7 nomes. Há 7 nomes ou títulos de Jesus no primeiro capítulo do Evangelho de João. Há 7 nomes ou títulos de Jesus que o identificam como Deus eterno. Amém? Como Deus eterno. Como Deus eterno. Terminaram? Então, pode colocar embaixo. Aí vocês vão fazer assim. Em cada linha vocês podem colocar um. Ou melhor, põe uma linha, dado o espaço de 2 linhas, coloca outro, para vocês colocarem observações, se quiserem. Entendeu? Pula linhas. O verbo. O verbo. João. O verbo. João. Capítulo 1. Como que vocês podem fazer? Vocês podem fazer assim, ó. João 1.1-3. Significaria João capítulo 1, versículo 1 ao 3, né? Resumindo. João 1.1-3. Ou seja, João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vírgula 14. Ou seja, também versículo 14. Amém? Então, o verbo, o verbo. 2, vou dar um espaço aí, a luz verdadeira. João, capítulo 1, versículo 4 ao 13. Capítulo 1. Versículo 4, traço 13. Do 4 ao 13. 3. O Filho de Deus. Vamos dizer, 3. O Filho de Deus. João. Aí vocês colocam entre parênteses, tá? João, se quiser. João, capítulo 1. Aí vocês podem colocar João 1, ponto. 15, traço 28. João 1, ponto. 15, traço 28. Vírgula 49. João 1.15, traço 28, vírgula 49. Ou seja, João capítulo 1, versículo 15 ao 28 e também versículo 49. Agora, quarto nome ou título. O Cordeiro de Deus. 4, né? Cordeiro de Deus. João, entre parênteses, João 1.29, traço 34. João capítulo 1, versículo 29 ao 34. 5, um espacinho aí, 5, o Messias.
parênteses, João 1, versículo 35 ao 42. Seis. O Messias, João capítulo 1, versículo 35 ao 42. 6. O rei de Israel. João capítulo 1, versículo 43 ao 49. O rei de Israel. Abre parênteses. João 1, 43 ao 49. João 1, versículo 43 ao 49. O rei de Israel. Todos estão notando? 7. O filho do homem. 7. O filho do homem. João capítulo 1, versículo 50,51. Versículos 50 e 51. João 1, versículos 50 e 51. Então vocês podem ler para mim, vocês anotaram aí, só os nomes ao título, não precisa da citação. 1. O Verbo. 2. A luz verdadeira. 3. O Filho de Deus. 4. 5. Messias. 6. Israel. 7. O Filho do Homem. Amém? Então por que eu estou fazendo isso, sendo que o tema é sobre a preexistência de Deus? Porque isso aponta para a divindade do Senhor Jesus Cristo e também está relacionado com a sua eternidade. E aproveitando o espaço, né? Porque nós estávamos falando a respeito da preexistência de Cristo no João capítulo 1. Então, já aproveitando que estava no capítulo 1, então vamos listar 7 nomes ou títulos no capítulo 1 de João sobre Jesus Cristo sendo o Deus eterno, que identifica como Deus eterno, né? Amém? Então, o Verbo. Jesus é o Verbo eterno, existia desde o princípio. Não por ter princípio como criatura, mas por ser eterno. Jesus Cristo é o Verbo Criador. Deus criou todas as coisas através de Cristo. Colossenses 1,16. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. A verdade proclamada, anunciada, a palavra anunciada, proclamada, os profetas anunciaram, profetizaram, proclamaram. A verdade proclamada habitou entre nós e se tornou a verdade encarnada, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Amém? A luz verdadeira. Luz aponta para a vida e céu. A luz aponta para a vida e céu. Já trevas aponta para a morte e inferno. Está relacionado a Satanás. Morte e inferno. Trevas está relacionado a quem? A Satanás. E o Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, está relacionado a quê? A vida. Então o Senhor Jesus Cristo, quem nele crê, vai fluir rios de água viva. O Senhor Jesus Cristo é a luz verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Quando ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, a nós. O Senhor Jesus Cristo, ele é a luz. O Senhor Jesus, isso aponta o quê? Para a vida. O Senhor Jesus Cristo é o sol da justiça. O Senhor Jesus Cristo nos dá fôlego de vida, nós nascemos de novo, em Cristo Jesus. O cristão, ele nasce de novo, isso aponta para o fôlego de vida. Então olha só, luz, sol, ar. O Senhor Jesus Cristo, quem nele crê, vai brotar rios de água viva. Água,
né, aponta também para a água. Ele dá de beber, e quem beber não terá sede novamente. Além disso, sol, a luz, o sol da justiça, o fôlego de vida, como nascendo de novo em Cristo Jesus, né, aponta para o ar, enfim. Também a água, né, quem beber dessa fonte não terá sede novamente. A água, também o pão que desceu do céu, o pão da vida. Então ele nos dá alimento. Ele é alimento verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida e nos dá a vida e nos sacia. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo revela Deus a nós, pois Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. E a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Por meio da obra de Cristo, sua vida santa, a morte na cruz pelos nossos pecados e vencer a morte, ressuscitando, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Messias. Alguém sabe o que significa Messias? O que significa Messias? Não, acho que é Cristo, não? Também tem o mesmo sentido de Cristo, só que Messias em hebraico. Olha o beija-flor de novo. Messias em hebraico, né? Messias é um termo hebraico que significa ungido. Ungido. O que significa Messias em hebraico? Ungido. Seu equivalente em grego é Cristo. Messias e Cristo são equivalentes, mas Messias é em hebraico e Cristo é em Português. Sim, mas é em grego, né, pai? É em grego. Não, mas eu não sei. Em grego é a palavra de origem, terminologia grega. Sim. Não entendi. Messias é hebraico, né? É hebraico. Messias é um termo hebraico que significa ungido. Ungido. Se vocês quiserem escrever embaixo aí, de o Messias, colocar assim, ungido. Né? Messias é um termo hebraico que significa ungido. Seu equivalente em grego é Cristo. Aponta a missão de Jesus. Aponta para a missão de Jesus. Coloca assim, ungido. Ponto. Aponta para a missão de Jesus. A missão salvífica de Jesus, né? Salvação. A missão de Jesus. O rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo é o rei de Israel. O título rei de Israel era semelhante a Messias. Jesus se apresentou como rei em João capítulo 12, versículo 10 e seguintes. O Senhor Jesus se apresentou como rei. E também o declarou a Pilatos. Ele também declarou o seu rei a Pilatos, em João capítulo 18, versículo 33 a 37. E até em Salmos, há Salmos que fala sobre o reino messiânico, né, que haverá justiça e paz e bonança e fartura. E também nos profetas, em Isaías, está profetizado isso, entende? Inclusive nós podemos estudar sobre isso, né, no tema, sobre as profecias que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema principal é a preexistência, a eternidade do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o rei de Israel e também o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Homem. Esse título refere-se tanto à divindade quanto à humanidade de Jesus, mas enfatizando a sua humanidade. Aponta tanto para a divindade quanto à humanidade, mas aponta mais para a humanidade. Jesus, o Filho de Deus, aponta para a natureza divina. Jesus, Filho do Homem, aponta para a natureza humana. Natureza humana.
também sua vida terrena, e isso também apontando para os seus sofrimentos a favor da humanidade, né, como servo sofredor, como profetizado lá em Isaías capítulo 53. Amém? Então, outra passagem, vamos ler João versículo 15, né? Já estão abertos aí o capítulo 1. Lê o versículo 15 e o 30. Quem leu por último? Então, pastor João. Versículo 15. Não testemunha a respeito dele. João 1,15. Pode ler. Não testemunha a respeito dele e exclama: Este é o quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia. Aleluia. Portanto, já existia antes de mim. Então, lê novamente esse último trecho. Ele existia Antes de mim. Então, o João Batista, ele é alguns meses mais velho, né? Quando Maria estava grávida, João Batista já estava grávida, um pouco antes. Ele é mais velho do que João Batista, do que o Senhor Jesus Cristo, alguns meses. No entanto, ele dizia: pois já existia antes de mim. Dizendo isso, ele está apontando para a eternidade e preexistência de Cristo. Amém? Agora o versículo 30, Samuel. João 1,30. Este é aquele no qual eu disse, após me ver, um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Isso, então ele existia aqui, porque já existia antes de mim, a preexistência de Cristo. Amém? Agora, um pouco mais à frente, no capítulo 6 de João. Sário, pode ler o versículo 33. Aí depois a pastora Claudia Reis vai ler o versículo 38. No capítulo 6? 6, versículo 38.